Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem? Da Escola Santa Filomena, professor Jouto. Hoje nós temos um horário de ciências, tá? Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, vamos dar continuidade ao nosso material. Pega o livro de vocês, tá bom? Página 102, nós trabalhamos naquela quinta-feira, tá? Sobre a saúde pública, da população, saúde pública, né? Das doenças causadas pelos vírus, bactérias, protozoários e os vermes. Tá? Nós vamos dar continuidade agora, tá bom? O pessoal que já mandou aí os resumos, eu pedi, né, para dar os vistos e tal. Bacana. Quem não enviou ainda vai estar enviando, tá bom? Para não perder tempo, tá? Daqui a pouco a gente se encontra, né? Próximo mês aí talvez já comece as aulas normais, né? E para você não ficar devendo nota. Quem está entregando no dia, parabéns. Tem pessoas que depois que eu posto o vídeo já corre atrás, já não deixa acumular, ou manda de tarde, ou manda no outro dia. Tem gente que só manda quando eu vou atrás. Aí complica, tá bom, pessoal? Então, vamos ver aí, página 102, o material de vocês, tá? É uma doencinha causada pelos esquistossomose, tá? Ela é causada pelo plateuminto da espécie Esquistossoma massoni, né? Ela também é conhecida popularmente como barriga d'água, porque a pessoa fica com a barrigona grande por causa do acúmulo do líquido no abdômen da pessoa infectada. É muito comum a gente ver as crianças no interior, magrinha, né? Mas o barrigão grande, né? Cheio de verme dentro, tá? As perninhas fininhas, os bracinhos fininhos, o pescocinho fininho, a cabecinha pequena, mas a barrigona grande. Ah, o menino tá gordo. Não, o menino não tá gordo, o menino tá cheio de verme. E o ciclo dele se desenvolve assim, ó. Olha o gráfico aí, tem um gráficozinho, né? Na número 1 tem as fezes de um indivíduo com esse verme, né? A esquistossomose, pode contaminar, tá? Corpos d'água com ovos do parasita, tá? Então ele vai lá, joga dentro de uma lagoa, né? Em contato com a água, os ovos eclodem, isto é, explodem, né? E libera larva denominado miracídios, tá? O nome das larvinhas é chamado miracídios. Os miracídios infectam caramujos, é aquele bichinho pequenininho, né? Que tem a caudinha, quando vem alguém ele entra, se esconde e sai de novo. Do gênero Bionfalaria, né? Bionfalaria, pH atenção de F. O 4. Dentro do caramujo, as larvas transformam-se em uma segunda forma larval, denominada cercária. As cercárias saem do caramujo e começam a nadar na água. Na quinta fase, as cercárias penetram a pele do ser humano e se alojam na região abdominal, barriga. Ao tornarem-se vermes adultos, macho e fêmea, se reproduzem sexualmente e liberam ovos, que serão eliminados com as fezes do ser humano, reiniciando o ciclo. Pessoal, em outras palavras, aqueles açudes, né? Água parada, tu bota no açude aqui, mas tem diversas águas paradas que tem. A pessoa que tem um verme, é um ciclo, né? Ele faz cocô ali, tá? Aí esse verme vai, se aloja, tá bom? Se aloja dentro de um caramujo. Lá ele se deixa crescer, que ele vai ser ali um hospedeiro, né? Aí libera essa larva, que é chamada de cercária. Aí essa cercária que vai entrar em contato com o ser humano, tá? Através da pele. Aquelas coceiras, a pessoa, ele coça, tu coça tanto que sangra. Na hora que sangra, o verme entra, tá? Pode ser na ponta dos pés, nas mãos, da boca, do olho. Você coça, ele tchan, entra e pronto, se aloja. Lá no teu intestino ele vai se reproduzir, tá? Aí haja doença. Aí no finalzinho tem, a transmissão da doença pode ser evitada com a infraestrutura de saneamento básico e evitando as lagoas infestadas, conhecidas como lagoa de coceira, como eu falei, né? Dá uma coceira danada essa doença, tá? Então, tomar banho de lagoa é proibido? Não, não é proibido tomar banho de lagoa. Mas se tiver algum caso na região que alguém tem essa doença e ele fez, as suas fezes foram eliminadas, né? Nessa lagoa, o próximo, né? Ah, ele não faz as fezes lá, mas a chuva leva. Se faz próximo, aí a chuva leva. Lembrando que a zona rural não tem saneamento básico. As pessoas fazem sua necessidade, né? Se não tiver dentro de um esgoto, né? Ele é feito no pátio e tal, enfim. Então isso aí acaba levando, a chuva acaba levando a parte mais baixa, que é no caso os açudes. Aí contamina a água, tá bom? Fica a dica. Teníase, lá na página
mudar aqui lá na página 103, tá? A teníase é causada por plateamento do gênero Taenia. A Taenia saginata tem um boi como hospedeiro intermediário, enquanto a Taenia sólio tem um porco. Um é um boi, o outro é um porco. Para ambos, o ser humano é hospedeiro definitivo. Tá? Lá, intermediário, a gente come a carne e vem para o nosso corpo aqui que se reproduz. O corpo das fêmeas é formado por proglótides, segmentos que contém cada um sistema reprodutor completo. As proglótides maduras, localizadas na extremidade posterior do corpo da tênia, produzem ovos. As tênias apresentam ganchos ou ventosas em sua cabeça, região chamada de escólex, que permite sua fixação no intestino do hospedeiro. Então, o nosso intestino tem cerca de 8 metros, mais ou menos, né? De 8 a 10 metros. Aí, para ela não escorregar muito, ela se engancha, fica lá enganchadinha e fica se reproduzindo. A maioria dos casos da teníase é assintomática, a pessoa não sente nada. Os sintomas, quando estão presentes, tá? Em alto grau, lógico, né? É a diarreia, dores abdominais e náusea, vontade de vomitar. Aí o ciclo dela acontece da seguinte forma. As proglótides, está aqui número 1, vamos acompanhar bem aí, tá? Com ovos se desprendem do corpo da tênia adulta e são eliminados com as fezes do ser humano contaminado. Ao contaminar o solo e as pastagens dos ovos da tênia, podem ser ingeridos por porcos, tá? Então, a pessoa vai lá também na zona rural, né? A cidade é muito difícil, né? Lógico, na zona rural o porco vai lá e come as fezes. No interior do porco, os ovos liberam larvas que se desenvolvem em citicercos, já muda de nome, né? Citicercos. No quarto estágio, os citicercos se instalam nos tecidos musculares do porco. Ao se alimentar da carne suína, crua ou mal passada, os seres humanos podem ingerir citicercos vivos. Pessoal, não quer dizer que a carne de porco faz mal, não é isso. Mas se a carne de porco estiver contaminada e tu não tratar ela direito, tu vai ingerir esse verme vai para tua corrente sanguínea. Ao chegar ao intestino delgado do ser humano, os citicercos se desenvolvem em tênias adultas, ficam os vermes enormes. A transmissão da doença pode ser evitada com a infraestrutura de saneamento básica, igual ao outro, igual a esquistossomose, né? E evitando ingerir carne de porco, e de boa crua ou mal passada. Dificilmente, né, a pessoa come a carne de boi ou carne de porco crua ou mal passada. Sempre tu gosta ela bem cozidinha, né? Você cozinha. Na hora que tu cozinha, tu vai matar tudo. Né? Mesmo que tenha verme, tu vai matar esse verme, tu vai comer esse verme. O verme vai estar morto. Tá? Então, você tem que rastrear como é que está esse animal, onde é que ele é criado. Tem toda aquela logística de frigorífico, né? Então, quando está no frigorífico, aquela carne é mais bem tratada, né? Quando é criado solto, você não tem esse controle, tá bom? Nossa próxima doença é a ascarídese, né? Ascaridíase. É uma doença causada pelo nematóide Ascaris lombrigoides, nome é conhecido popularmente como lombriga, tá? Estou na página 104 já, tá bom? No hospedeiro humano, os vermes adultos se alojam no intestino delgado. Aí tem aí o gráficozinho. Lá embaixo tem uma mulher comendo, né? A sede da pessoa doente pode contaminar a água e o solo com ovos da lombriga. Lá no 2, ao ingerir alimentos mal lavados e contaminados com os ovos, as pessoas sadias constroem a doença. Então, chegou do mercado, ó, lavou a comida todinha, o tomate, a maçã, tudo que não é fervido. Tu não vai ferver o tomate, tu não vai ferver a maçã, né? Mas tu pode mergulhar ele, lavar, botar água sanitária, depois tu consome. 3. No intestino delgado, os ovos liberam as larvas. As larvas dirigem-se à circulação sanguínea até os pulmões. Elas saem dos pulmões pelos brânquios e de lá para o laringe. Tá? Ao tossir, o ser humano engole as larvas, que voltam ao intestino delgado. Pessoal, o verme sai do pulmão, vai para a boca e volta de novo. Tá? Ele entra, ele sai, né? Vou estar colocando aqui, ó. Ele sai da faringe, tá? E volta para o esôfago. Tá bom? Passando pela traqueia, né? Que é o aparelho respiratório, e vai para o aparelho digestório, engole. No intestino delgado, ele já está no estômago, né? Já direto para o intestino. As larvas atingem a fase adulta. Olha o caminho que ele faz no corpo, né? Se reproduz e libera ovos, reiniciando um novo ciclo. Então, o ciclo é feito dentro do corpo humano.
só através de alimentos contaminados. No último parágrafo tem o seguinte: os sintomas das caridíase dependem da fase em que o parasita se encontra. Na passagem das larvas pelos pulmões, ocorre inchaço, inflamação local e a pneumonia, porque ataca os pulmões. Quando os adultos estão no intestino delgado, ocorrem dores abdominais, desnutrição e retenção de líquidos. Em casos mais graves, o intestino pode ser obstruído e ter seu funcionamento prejudicado. O verme, pessoal, acaba se alojando. Isso dificulta todos os nossos aparelhos, tá? Tanto digestório como respiratório. Logicamente que isso aí, com o caso, é difícil, é raro, mas pode levar ao óbito, tá bom? Na nossa última página, na 105, tá? Tem os termos surtos, epidemias e pandemia, que é o que nós estamos vivenciando. Uma parte bem interessante, tá? Daria o nosso trabalho, nós ficamos com um trabalho pendente em relação a isso, né? Mas está aqui nosso material, a gente precisa dar continuidade. Algumas doenças, como a cólera e a gripe, são altamente contagiosas. Diversos fatores contribuem para a rápida disseminação desse tipo de doença, como a alta concentração de pessoas em centros urbanos e a facilidade de deslocamento em regiões distantes. Quando o número de casos de uma doença aumenta repentinamente em uma região de limites muito restritos, como escolas, bairros e comunidades, disse que é um surto. Olha aí, pessoal, escolas, bairros e comunidades, surto. Também se fala em surto quando são registrados o número de casos em uma área que por muito tempo foi considerada livre da doença. Ali não tem mais doença, mas quando chega é chamado surto. É só uma região pequena. Se o número de casos de pessoas infectadas em uma região aumentar muito, diz que é uma epidemia, sai de uma cidade para outra. Quando a epidemia atinge a população de uma grande região geográfica, pode afetar até mais de um continente, aí passa a ser denominado pandemia, que é o que está acontecendo agora na nossa atualidade, né? Pandemia do coronavírus. A cólera é uma doença que nos últimos 200 anos apresentou 7 pandemias, as quais juntas foram responsáveis por milhões de mortes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a 7ª pandemia da cólera teve início no ano de 1961, na Indonésia, e persiste até o dia de hoje. Aí tem a evolução, né, da pandemia, da cólera, inclusive passando pelo Brasil, tá? No Brasil, a última pandemia de cólera teve início no ano de 1991. A partir de 2006, foram notificados apenas 3 casos importados da Angola, da República Dominicana e do Moçambique. Presta atenção, são países extremamente pobres, né? Mesmo com a redução do número de casos no Brasil, a doença ainda é uma ameaça global à saúde pública. Conforme dados da OMS, a cada ano ocorre 21 mil a 140 mil mortes provocadas pela doença. Então, são extremamente perigosas, tá bom? Pessoal, fica esses textos para a gente trazer o resumo, tá? Aí, na próxima aula, eu peço atividade, tá bom, pessoal? Professor Giotto, da Escola Santa Filomena, hoje, segunda-feira, tá? Dia 13 de julho, tá bom? Um abraço, eu vou mandar o plano para vocês, direitinho explicando, tá? Aí vocês fazem só o resumo para mim.